Vamos começar. Então, o objetivo de hoje vai ser a gente falar sobre essa avaliação passo a passo da tomografia. Então, de acordo com a dificuldade que vocês estavam falando sobre essa identificação da lesão córtico-subcortical, do que é cada um passo a passo, a gente vai falar então, de um modo geral, o que você tem que olhar e como você vai identificar e como é a densidade na tomografia, tanto do córtex quanto da substância branca e dos líquidos. E aí, no momento que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper sem problema nenhum. Então, o passo básico inicial da tomografia, que a tomografia é diferente da ressonância. A gente falou semana passada de ressonância, nas outras semanas de ressonância, e aqui a tomografia é totalmente diferente. Para começar, o termo que a gente vai usar, que a gente vai falar em densidade, não em intensidade de sinal. E a densidade, assim como a intensidade de sinal, ela varia de acordo com os tecidos que você tem. Então, se você tem o líquido na tomografia, tem uma densidade bem pretinha, o osso tem uma densidade bem branca. E aí a gente tem o conceito de unidade Hounsfield da tomografia, isso é para qualquer tomografia, que vai de menos 1000 a mais 1000. Menos 1000 é o ar, mais 1000 é o osso. Então, menos 1000 é muito preto, mais 1000 é muito branco. E tudo vai variar ali nesse meio termo, mas na verdade varia entre mais 100 e menos 100, basicamente. Então, o líquido, ele é zero. Quanto mais cinza escuro a gente tem, mais a gente vai ficando tendendo ao negativo, né? E a gordura, que é importante a gente prestar atenção, ela é pretinha também, ela é negativa. Então, ela é menos 20, menos 30. Estruturas que tenham gordura, como o lipômetra cerebral, por exemplo, vai ter essa estrutura de menos 20, menos 30. E as calcificações vão ficar bem parecidinhas com o osso, né? Então, se a gente colocar aqui uma medida de unidade Hounsfield, você vai ver 200, 300. Se você pegar o cálcio mesmo, você vê uma unidade bem alta. Então, qual é o grande tchan da tomografia? O primeiro passo é a gente identificar essa relação córtico-subcortical. Que isso vai trazer todas as informações para a gente, por exemplo, a respeito de como esse córtex está se comportando. E aí, como vocês já tinham falado, edema citotóxico, do tumor, da lesão infiltrativa, enfim, de uma gama de diagnósticos diferenciais que a gente vai ter que fazer. Então, o passo número 1 é conseguir margear esse aqui. Então, vamos olhar o lado esquerdo aqui, que o lado esquerdo está bom, o lado direito está ruim, né? A gente já viu que tem alguma alteração ali. Vamos chegar lá daqui a pouco. Então, o que eu tenho na substância branca? Eu tenho gordura. Se eu tenho gordura, eu acabei de falar para vocês que a gordura se comporta com um sinal com uma densidade mais preta, ela é mais hipodensa. Repara aqui a gordura, a gente nem está vendo de tão pretinho que ela está. Se eu der uma janelada melhor, vocês estão vendo a pele aqui e essa gordura do subcutâneo bem pretinho. Então, se a substância branca tem mielina, e a mielina tem gordura, porque ela é o facilitador do impulso nervoso, eu vou ter uma densidade mais escura, mais hipodenso do que o córtex, que o córtex nada mais é do que um compactado de neurônio. Então, você tem uma densidade muito parecida com a densidade de partes moles, que se a gente olhar aqui embaixo, ó, na musculatura, por exemplo, mastigatória aqui, nos pterigoides, você tem uma densidade parecida. Então, o objetivo é a gente margear todo o córtex e ver se existe essa relação, essa diferença de densidade. E aí, quando a gente dá uma janelada aqui, ó, a gente vê que aqui no meio, que é onde tem os núcleos da base, a gente também já tem uma diferença. Tem áreas mais pretinhas e áreas mais branquinhas. As áreas branquinhas, elas têm uma densidade, ó, semelhante ao córtex. Então, a gente vai pensar que são as ilhas de substância cinzenta dentro da substância branca, que são os núcleos da base. Então, uma anatomia básica aqui, assim, é muito difícil a gente saber a anatomia do corpo todo, e eu não vou ficar falando que tem que saber a anatomia do cérebro, o que é mais importante ou menos importante. Na verdade, a anatomia básica que a gente precisa saber aqui é que tem os núcleos da base aqui no meio, aqui o caudado, aqui o lentiforme, composto pelo globo pálido, que é mais medial, e o putamen mais lateral, e o tálamo. É isso basicamente que tem que saber. E quem divide isso tudo? A cápsula interna. Por que a cápsula interna é importante? Por que a cápsula interna todo mundo tem que saber? Porque a cápsula interna é a descida do trato córtico-espinhal. Então, qualquer evento que você tenha aqui, você está pegando o tálamo, que pode dar mais ou menos sintoma dependendo da extensão da lesão, mas você está pegando um braço posterior da cápsula interna. E se você pega o braço posterior da cápsula interna, você tem alteração motora, você vai ter uma repercussão daquele seu sintoma clinicamente. Então, ó, ele faz um V, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, ele faz basicamente isso, um V, né?
Isso não é para dar medida, é só para mostrar para vocês o desenho. Aqui eu vou ter o caudado. Aqui eu tenho lentiforme, com esse aspecto de lente. E aqui para trás eu vou ter o tálamo. Então, de um lado e de outro. Basicamente, essa é a anatomia, assim, precisa saber alguma anatomia da tomografia. É essa. O resto é o resto. E, olhando essa diferença, que a gente vai ver do córtex subcortical. Então, a gente tem que ter sempre essa hipodensidade e ela vai ter esse aspecto digitiforme. Então, isso é no olho? É no dia a dia? É. Por que você precisa tanto identificar qual é a alteração número 1 que vai numa emergência, né? Quem vai ser clínico? Vocês todos vão trabalhar na emergência no início. Qual é a alteração número 1 que tem que ser identificada? Isso aqui porque você quer ver AVC. Mas a gente tem que pensar algumas outras coisas. Na verdade, no AVC, o isquêmico, a primeira coisa que você quer afastar é sangue. E trata. Afastou sangue e trata. Tem delta T para tratar? Trata. Não tem? Aí você tenta elaborar um pouco melhor aquilo ali. Ou o olho mais treinado já realmente buscar essa hipodensidade, porque a gente sabe que os AVCs extensos têm um risco maior de complicação. E aí talvez ele não tenha uma indicação de trombólise, pode ter uma indicação de algum outro tipo de tratamento, como por exemplo a retirada do trombo, trombectomia. Na disponibilidade, óbvio, de uma radiologia, de um sistema de radiologia intervencionista. Então, margear isso aqui é super importante. Quando a gente tem o líquor aqui em volta, fica mais fácil. Quando a gente vê o líquor aqui todo espremidinho, ó, os sucos sumiram aqui nessa região, a gente está olhando ó, a hipodensidade em bloco, mas a gente perde um pouco essa sensação da interdigitação, porque os sucos estão todos compactados ali, eu não tenho mais suco, tá giro colado com giro, e aí a gente vê um bolo mais hipodenso central e uma área mais periférica com a densidade de partes móveis do córtex. Então pode ser mais difícil da gente ver nessas situações você ter essa perda da relação córtex-subcortical, que é o ponto número 1 que a gente tem que olhar. O ponto número 2 é você ver como é que estão os sulcos. Então aqui a gente já viu que o problema possivelmente não é nenhuma área de hipodensidade córtex subcortical, vai ser uma área de perda de sulco, de sulco, os giros estão colados, né? Então você tem os giros aqui, normal, e a interdigitação pelo líquor. Quanto mais velho, mais você tende a ter atrofia, mais líquor entrando ali no meio dos sulcos. Só que o que a gente vê aqui, por exemplo, é que você tem uma coleção nesse espaço, que é o que a gente chama de espaço subdural. Então, outro conceito anatômico que a gente precisa ter para avaliar a tomografia são os conceitos de espaço. Isso também é o basicão da anatomia que a gente tem que ter uma noção para essa avaliação inicial de espaço, de alteração de emergência, vamos dizer assim, né? Então, você tem 3 principais espaços. Você pode marcar as lesões como intraparenquimatosa, ou seja, está dentro do cérebro, e como, que a gente chama também de intraaxial, ou extraaxial. O extraaxial está fora do cérebro, que é o que a gente vê aqui. Eu estou vendo que a lesão tem um efeito compressivo sobre o cérebro, e ela está desviando para cá, mas eu não estou vendo nenhum acometimento dentro do cérebro. Então, beleza, a gente está vendo que existe um acometimento extraaxial no espaço, e aí a gente tem 2 espaços principais, o subdural e o epidural, vamos dizer assim. Então, a gente lembrar de como é que é aquele comportamento ali das meninges. Então, você tem a dura, você tem o osso, e você tem a dura coladinha no osso. Normalmente, a dura tem 2 folhetos. A gente não vai falar muito desses 2 folhetos, porque os 2 folhetos são importantes para rebater na hora da formação do seio dural. Depois disso, você tem a aracnoide, que é meio que uma teia, onde o líquor ali circula. E depois disso, você tem uma membrana bem fininha, que é a pia mater, que está colada no cérebro. Então, as coisas podem acontecer no espaço subaracnoide ou entre a dura, e nesse espaço subaracnoide, embaixo do subdural, né, vamos dizer assim, a gente vai ter esse espaço subdural, ou entre a dura e o osso. Quando a gente tem entre a dura e o osso, você vai ter um comportamento mais lentiforme, é o hematoma epidural, quando normalmente está associado a uma fratura. Quando a gente tem esse aspecto aqui mais de lua, e eles gostam muito de botar, né? Isso aí cai muito em prova de residência, botar a maçã e a banana. Quer dizer, esse aqui seria em formato de banana, aquele aspecto assim,
alongado, de meia-lua, e o outro seria um aspecto de laranja, com aquele formato mesmo arredondado, né? Uma coisa mais de formação expansiva aguda. Quando a gente tem esse aspecto aqui que você está vendo, aquele se estende de frontal a parietal, ó, e ele vai lá para baixo na região temporal também, a gente tem um aspecto sugestivo de hematoma subdural. Por que um hematoma epidural não fica tão grande quando ele está entre a dura e o osso? Porque a dura ela tem pontos de ancoramento no osso. Toda vez que a dura ancora no osso, ela faz um ponto de fixação. E isso aí não deixa que o hematoma ele se espalhe dessa forma. Por isso que ele fica aqui e ele fica aqui. Ele fica restrito a uma área. Pode ser uma área grande, pode ser uma área que comprima estruturas, porque ele é feito de sangramento arterial, então ele é muito rápido, comprima estruturas vitais. Por isso que ele é muito maligno, vamos dizer assim. A gente tem que identificar rapidamente no trauma e rapidamente operar. Esse daqui não. Esse daqui é um sangramento venoso. Por quê? Porque eu tô com a dura presa lá, eu tô no osso, a dura presa no osso, e aí eu tenho aquele espaço subdural, né, embaixo da dura, que aí pega também o espaço aracnoide, e aquilo ali é um vaso, é um lugar de trajeto vascular. Ou seja, tem um vasinho saindo daqui nessa região. Então, qualquer mínima laceração de um vaso venoso fininho, e aí a gente está falando muito de um paciente velhinho que tem atrofia, que tem esse alargamento natural desse espaço subdural, e com isso as veias estão mais tracionadas, qualquer mínima movimentação você pode ter um sangramento indolente. E aí começa a crescer, a crescer, a crescer, e aí vai coletando ali e fazendo um hematoma grande. Agora, poxa, por que você está falando se isso é hematoma? Como é que eu vejo o sangue na tomografia? O sangue na tomografia, ele é hiperdenso. Então, eu não estou vendo mais aqui um hematoma. Na verdade, eu estou falando hematoma, mas o termo certo da gente falar aqui é coleção subdural. Eu tenho líquido nesse espaço, que provavelmente foi um hematoma. O hematoma, o sangue, ele fica hiperdenso durante um tempo. Vamos botar aí, uma semana é ótimo, 2 semanas está passando do prazo já. Ele já vai ficar isodenso, mais ou menos com 2 semanas, e depois disso ele já vai começar a ser reabsorvido, e à medida que ele é reabsorvido, ele vai ficar com uma densidade muito semelhante do líquido. O que a gente quer é que com o tempo isso aqui seja absorvido como um todo e melhore, ou muitas vezes você tem indicação cirúrgica, principalmente se você tiver desvio de linha média, como a gente tem aqui, se você tem uma coleção maior que 1 centímetro, se você tem compressão de estruturas nobres, como a gente vê aqui, ó, o tronco está desviado, o ventrículo está fechado, o corno temporal pode herniar medialmente, então a gente está vendo o ventrículo, o corno temporal do ventrículo lateral fechado, ó, aqui eu estou vendo o ventrículo, aqui eu não estou vendo. Então você pode ter critérios de drenagem cirúrgica. Às vezes os mais fininhos a gente só vai esperando absorver. E pode não absorver todo. E aí o paciente volta depois de 3 meses com uma coleção residual que muitas vezes a gente chama de higroma. E muitas vezes a gente só pega o higroma. Na verdade, você imagina que aquilo ali foi um subdural em algum momento, que não reabsorveu completamente, e aí continuou com aquela coleção líquida, que também pode ter indicações ou não de drenagem, mas pode ter um comportamento mais benigno, vamos dizer assim, e você só vai observar, às vezes você vai fazer mais dano tentando drenar do que simplesmente observando e controlando aquela coleção ali. Então, um segundo ponto da nossa avaliação, obviamente dependendo do que o paciente vem com sintoma, né? Aqui a história seria, o paciente teve um trauma há umas 2 ou 3 semanas e desorientou, agora ele se perde, agora ele parece que está demenciado. Uma demência de rápida progressão. Isso é uma história muito comum em clínica. Por quê? Porque o paciente não vai para a emergência no tombo. Foi um tombo simples, ele tropeçou no tapete, caiu, bateu com a cabeça, levantou, ficou um pouquinho de dor de cabeça, mas vida que segue. Né? E aí o sangramento vai acontecendo aos poucos. Quando a gente tem um sangramento de alto impacto, não. Aí o paciente já foi para o hospital. Aí a gente vai fazer o diagnóstico mais precoce. O subdural acontece em trauma? Acontece. Também acontece. A gente vê em trauma mais comumente hemorragia subaracnoide, mas o subdural também pode acontecer. E aí a gente vai ver realmente a hiperdensidade. Seria uma história diferente dessa. Se ele falar assim, nossa, meu avô caiu agora, meu pai caiu agora e apagou. Então a gente tem que fazer para procurar um hematoma ou até uma hemorragia subaracnoide. Diferente do paciente que estava muito bem, de repente começou a sentir a mão formigar e perdeu o movimento do braço. Aí você não vai procurar uma coleção. Você vai procurar realmente essa questão da hipodensidade e a questão de afastar a hiperdensidade do sangramento, procurando um AVC. E
uma vez visto alguma alteração, você tem que procurar as consequências que aquela alteração vai fazer no parênquima cerebral. E isso inclui formação, efeito de desvio de linha média, como a gente está vendo aqui, então desvio de linha média contralateral. Como é que eu vejo esse desvio de linha média? Um jeito bem prático de fazer, você está em dúvida, ó, pega a foice lá na frente, pega a foice aqui atrás, traça uma linha e aqui estaria o terceiro ventrículo. Então a gente tem um desvio de linha média de 1,1 centímetro. É assim mais ou menos que você faz. Desvio de linha média de mais de 1 centímetro não é legal. Como é que você mede essa coleção? Tenta achar o ponto dela de maior espessura. E aí você mede. Normalmente você vai falar no laudo 1,5, ó. Aqui na transição fronto-parietal, foi onde eu medi mais grosso 1,5. Quais são as outras repercussões? Redução difusa da amplitude de sulco, colapso do corpo do ventrículo lateral direito, sinais de herniação uncal, que é o uncus, que é a porção medial do lobo temporal. Olhando aqui pelo axial, ó, a gente já vê uma clara assimetria da região temporal. Então aqui, esse aqui é o restinho do ventrículo, que eu estou vendo lá em cima, ó, continuando aqui. E aqui o ventrículo fechado. O hipocampo, né, que fica aqui medial, é essa estrutura, com a amígdala aqui na frente. E aqui eu já não consigo nem identificar quem é o hipocampo, quem é a amígdala, porque está tudo muito colado no lobo temporal. Então fica bastante difícil da gente conseguir definir. E tentar estimar como está essa cisterna aqui. Porque aqui eu estou vendo mais espaço e aqui eu não estou aqui, essa abertura aqui com a acentuação dos sulcos corticais da região temporal. Eu vejo aqui eu já não vejo. Então, você tem risco de herniação causa, tem desvio de linha média contralateral e tem uma alteração que eu deixei para falar mais para o final dessa análise de efeitos expansivos, que é essa hipodensidade periventricular. Então, a hipodensidade, sempre que vai aparecer hipodensidade na tomografia, a gente vai pensar que tem água. Está chegando água de algum lugar, está acumulando água de algum lugar. E aí você tenta buscar qual é o mecanismo fisiopatológico daquela água que está ali. Então, hipodensidade córtico subcortical, edema citotóxico secundário à isquemia. Hipodensidade na substância branca periventricular, que é uma coisa que a gente vê muito no idoso. Muito hiperestimada na tomografia. Quando a gente começa a ver ressonância, a gente vê que tudo aquilo que você fala de hipodensidade periventricular na tomografia, elas não são tão comuns assim. Mas é muito comum sair. Vocês vão começar a ler lá e falar hipodensidade da substância branca periventricular compatível com gliose com microangiopatia. Que é uma frase clássica de laudo. A gente vê isso na ressonância também, mas você vê muito menos. O FASECAS 3, por exemplo, que é a hipodensidade que chama mais atenção, que chamaria mais atenção na tomografia, para a gente realmente colocar no laudo, é muito mais difícil da gente ver. O que a gente vê é 1 e 2. O que é 1 e 2? 1 é foquinho. O 2 é um pouquinho de confluência periventricular. O 3 é aquela hipodensidade mais alastrada, né? Que vai pegar aqui em cima, núcleos da base, aqui em cima, centro semioval e coroa radiada, que vai pegar efetivamente toda a substância branca periventricular e chamar muita atenção. Mas aqui, por exemplo, a gente vê que de acordo com a hipodensidade fica um pouco difícil definir, a gente tem que dar uma janelada forte para definir o que é o ventrículo, que é bem pretinho, e essa alteração difusa de sinal que está acontecendo aqui periventricular. E aí eu vou deixar nessa janela mais carregada mesmo para vocês perceberem. Eu estou indo nele inteiro, e aí começa a aparecer o ventrículo. Para cá não tem alteração. Para cá, onde teoricamente eu tenho um ventrículo, não tem alteração. E eu estou vendo aqui muito relacionado a essa porção parieto-occipital do ventrículo esquerdo. No temporal eu tenho muito pouco, eu praticamente não tenho. É um corno temporal que seria normal. Qual a diferença das outras porções desse mesmo ventrículo, da região frontal e da temporal, aqui, para parietal occipital? Eu estou dilatado. Então, quando a gente vê uma dilatação ventricular, e aqui a dilatação ventricular provavelmente secundária a esse ponto obstrutivo, porque eu estou fechando os forames de drenagem, eu estou com uma distorção arquitetural do tronco cerebral, eu posso ter uma dificuldade de drenagem aqui pelo aqueduto, apesar dele estar aberto, como a gente vê. Se você tem alguma questão de compressão, esse líquor ele tende a extravasar. É o que a gente chama de transudação licórica. E a transudação licórica aparece para a gente na tomografia e vai aparecer na gente para ressonância também como líquido. Então, na ressonância,
Nas sequências que eu tenho hipersinal com líquido, eu vou ter hipersinal, T2 e flare. Na sequência que o líquido é preto, eu vou ter hipossinal T1. E aqui na tomografia, como a gente está vendo, ele vai se comportar com a densidade do líquor, ou do líquido, né? E aqui no caso do líquor, que é preto. Então eu vou ter mais essa hipodensidade. Cuidado para não confundir essa hipodensidade e não valorizar como se fosse uma microangiopatia degenerativa do idoso, porque a gente já sabe que esse paciente é idoso. Na verdade, a gente está vendo que ela é assimétrica e que ela está totalmente relacionada a uma área focal de ectasia do ventrículo por conta dessa compressão secundária de linha média. Então, além da hidrocefalia focal, que vale a pena a gente valorizar como um outro achado de que essa coleção tem efeito compressivo significativo, a gente está falando também que tem sinais de transudação lipórica. Então, eu tenho desvio de linha média, compressão ventricular, redução de amplitude de suco, hidrocefalia focal com transudação de líquor, e eu tenho sinais incipientes de herniação temporal. Então, assim, justifica tudo isso? Justifica. Isso aqui está crescendo há algum tempo. Não apareceu agora, o paciente não chegou do nada ali e tá com esse tipo de alteração. E um terceiro ponto que a gente tenta olhar na tomografia também seria avaliar a fossa posterior. A fossa posterior, a gente tem que ter cuidado porque ela é classicamente descrita como sendo de difícil avaliação na tomografia. Por quê? Porque eu tenho toda essa interface aqui do osso com o ar da mastoide, como a gente vê aqui bem pretinho, com o líquido que tem do líquor em volta das cisternas ao redor ali da ponte e do bulbo. Então, é um lugar de difícil avaliação. A gente tem muito artefato nessa região. Então, se você começar a olhar e eu botar aquela janela mais cinza e branca, de novo, como eu coloquei, ó, a gente vai ver que essa porção central, reparem aqui, né? Eu tô descendo, ó, tô subindo aqui o mesencéfalo, orelhinha do Mickey, vou descer em direção à ponte. A ponte é onde faz aquela barriguinha. Repare que aqui está toda uma hipodensidade central e eu vou continuar descendo. Essa hipodensidade vai migrando lateralmente e a gente está vendo aqui, ó, agora uma hipodensidade projetada sobre os pedúnculos cerebelares médios e depois ela vai continuar descendo e eu vou praticamente apagar o bulbo. Então, você acha que numa emergência ou em qualquer outro lugar você vai conseguir identificar uma alteração de um infarto lacunar ali naquela região? Não, não vai conseguir. Então, se a suspeita diagnóstica é infarto de ponte, infarto cerebelar pequeno, né? O infarto extenso a gente consegue ver com maior facilidade. Um infarto focal de ponte, infarto focal de mesencéfalo, a gente vai perder na ponte. O ideal é que você consiga partir direto para uma avaliação de ressonância para ver se tem realmente o foco de restrição ou difusão e garantir que existe um movimento vascular em curso. Porque na tomografia vai ser muito difícil. De novo, a única coisa que a gente vai conseguir excluir é que não é um hematoma que está acontecendo ali, e sim um possível evento focal isquêmico ou alguma outra causa qualquer que de repente resolveu fazer um sintoma. Tipo uma hemorragia, uma hemorragia espontânea, um aneurisma que rompeu, algum tumor, que aí é mais difícil, o tumor cresce de forma indolente, enfim, fica mais difícil da gente acreditar que teve essa sintomatologia aguda. Outra coisa que é interessante da gente usar para identificar nessa alteração córtico-subcortical é a questão da janela. Eu botei aquela janela bem preta e branca, porque aqui a gente consegue, ó, eu consigo dizer o que eu estou querendo falar para a imagem aqui, ó. Todo mundo que é cinza claro, você me põe para o branco. E todo mundo que é cinza mais escuro, você me joga para o preto. É o que a gente chama de binarizar. Eu estou tentando tornar preto e branco e tirar um pouco aquela escala de cinza. Quando a gente faz isso, a gente valoriza voxels que são muito pretos. E por que eu estou querendo fazer isso? Porque eu estou querendo pegar aquela hipodensidade que no início é muito sutil e que vai ser muito mais fácil para o olho do radiologista treinado enxergar do que para o olho do clínico que está olhando, ou até para o radiologista que não tem hábito de ver o AVC na fase mais aguda. Tem que ser um radiologista que tem essa experiência de emergência, porque as alterações são muito sutis. Você diz para a imagem, fala assim, ó, transforma todo mundo numa coisa que fica mais fácil de eu ver, ou preto ou branco. E aí o que a gente busca? Você
Se você tem uma área córtico-subcortical, você vai tender a ficar com voxels mais pretos ali naquela região. E aí você consegue entender uma área melhor de perda dessa relação córtico-subcortical. Como que eu estou mostrando isso aqui nesse exemplo? Através daquela hipodensidade. A gente já viu que o ventrículo terminou aqui. Mas quando eu forço a janela, como a gente fala, eu transformo toda essa área aqui, que seria simplesmente o líquido, numa densidade muito mais preta. E com isso, eu torno mais fácil, eu tiro a dúvida, por exemplo, se aquilo ali eu deveria valorizar ou não. Eu olho e falo assim, não, tem que valorizar, está muito assimétrico em relação ao restante. Então, realmente, eu tenho líquido ali. E quando a gente faz isso olhando a superfície córtico-subcortical, fica muito mais fácil de ver. Eu não tenho um exemplo aqui, agora aqui carregado, de um evento vascular super recente para a gente mostrar isso, mas na verdade a técnica que é exatamente essa. Você janelar, deixar uma janela bem grosseira, o objetivo não é identificar outras lesões, é exatamente buscar por essa alteração de sinal mais proeminente que pode ter em cima da relação córtico-subcortical como um todo. Então, a gente falou da relação, falamos da avaliação dos ventrículos, falamos dos compartimentos cerebrais, de você procurar as coleções intra ou extraaxiais, falamos da dificuldade de identificação de fossa posterior. E eu acho que vale a pena a gente comentar também do que a gente pode ter com relação à janela óssea. Então, principalmente no trauma, é obrigatório você olhar como é que está esse osso. E aí eu transformei aqui rapidamente numa janela óssea. O ideal é que você tenha não uma aquisição, mas um filtro de janela óssea, uma reconstrução exatamente para a janela óssea, para que você tenha informações melhores e mais definidas daquilo ali que você está vendo. Então, o paciente que vem fazer rastreio de metástase tem que olhar metástase, tumor de pulmão, tumor de mama, próstata, né? Olha, porque não é raro da gente se surpreender com a doença de Paget, de calota craniana, no paciente que a princípio pode ser assintomático. Então, o que a gente tem que ver, basicamente? Tábua interna, tábua externa, díploide. A díploide tem gordura de novo, lembrar da gordura, então ela vai ser mais hipodensa do que o osso compacto, tanto da tábua externa quanto da tábua interna. E aí, aqui, você pode estar passando e ver as calcificações. Repare que a calcificação, quando a gente está na janela de partes moles, ela parece muito com o osso. E quando a gente põe na janela óssea, que a gente está especificamente vendo esse detalhe, esse refinar, né, a densidade para o osso, você vê que a calcificação praticamente não aparece. Ela está aqui, ó, o plexo coroide está aqui. Então fica difícil da gente ver ele ali. E 3 pontos principais de calcificação normal dentro do crânio. Isso aqui tem que saber também para não achar que de repente viu um hematoma. Deixa eu tirar essa linha aqui para parar de atrapalhar a gente. Então, 3 pontos principais: plexo coroide. Vou deixar nessa janela intermediária aqui para a gente ver o osso e partes moles. Plexo coroide. Ó, quando a gente põe para partes moles, brilha muito igual ao osso. Quando a gente põe para osso, vê que não brilha nada. É calcificação mesmo, não é densidade de osso compacto. Às vezes fica difícil a gente conseguir janelar do jeito que a gente quer. Plexo coroide e aqui no centro pineal. Já recebi muita ligação de residente apavorado que estava vendo um hematoma aqui na região central, não estava conseguindo topografar aquela lesão. E na verdade não é uma lesão, é simplesmente a pineal que está calcificada. A pineal, na ressonância, por exemplo, a gente nem liga muito para ela. Normalmente o que a gente vê de alteração de pineal na ressonância são os cistos de pineal. E a gente vê grande. Na tomografia isso chama muito menos atenção, a gente chama mais atenção à calcificação, sabendo que de qualquer forma a calcificação ela é esperada e não tem problema nenhum dela estar aqui. E aqui a gente está vendo a calcificação do outro plexo coroide, né, que está assim virtualmente aqui nessa região, porque o plexo coroide real está aqui. Bom, então lembrando desses pontos de calcificação e lembrando da necessidade da gente fazer essa análise de osso. E como eu sempre falo isso aí para ressonância e para tomografia, olhem sempre a periferia do exame.
A gente não pode se limitar a ver unicamente a lesão que a gente está procurando ou que a gente achou que achou. A gente tem que olhar como um todo. Então, toda a parte aérea, aerada, que você vai ver dos núcleos de seios da face, o que você conseguir ver. Aqui, por exemplo, ele tem um frontal bastante aerado. Isso é muito comum, às vezes, caiu, fiz um galo aqui na testa. Vai fazer uma fraturinha de frontal. Pode fazer aqui um enfisema subcutâneo. O que é um enfisema subcutâneo? É gás, bolinhas pretas aqui no meio da gordura subcutânea. Tem que ver se isso aqui transfixou. Sempre que tem uma fratura envolvendo a parte interna de um seio, a gente tem que citar, porque é uma possível fonte de infecção e uma possível fonte de pneumoencéfalo. O que é o pneumoencéfalo? Gás dentro do cérebro. Então, quebrou aqui, vai ter aquela alteraçãozinha gasosa aqui junto. E isso tudo tem que ficar sendo acompanhado, não necessariamente precisa ser uma intervenção naquele momento, mas você tem que continuar acompanhando para não ter problema com o paciente. E olhar muito a região das mastoides, principalmente se for um trauma aqui dessa região, procurar, às vezes a fratura atravessa a mastoide, então vai cursar com surdez, vai cursar com alteração de equilíbrio, pode cruzar aqui na cóclea, nos canais semicirculares. A ressonância de crânio, ela apesar de ser muito fina, ela acaba não sendo feita com uma resolução, com uma reconstrução específica para a mastoide, então a gente vai passar muito batido aqui, a gente não consegue fazer aquele corte mais dedicado para essas estruturas aqui, mas idealmente a gente tem que, principalmente nessa avaliação do trauma, passar o olho para ver se tem alguma coisa. Então, célula da mastoide, aerada, aqui condutor aditivo externo, a cavidade timpânica, cavidade timpânica aqui no interior, a gente vai ver os ossículos aqui bem pequenininhos, são essas estruturas aqui, ó, o ossículo aqui, a cadeia ossicular. Então, muitas vezes a fratura passa por essa região e é importante a gente ficar de olho nisso na avaliação, principalmente do paciente na emergência. E lembrar de novo dos seios da face, às vezes a dor de cabeça, todo o problema que o paciente tem está aqui e a gente está procurando lá dentro. Então, pode ser uma sinusite, pode ser uma mucocele, pode ser uma complicação dentária de maxilar, determinando dor, determinando alteração facial, e a gente está achando que o problema está dentro do crânio, na verdade, está na face. Então, tem uma série de outras formas de investigação que não é o objetivo da gente falar hoje, mas na verdade esse seria um passo a passo basicão, inicial, para a gente começar a avaliação da tomografia. E agora eu queria ouvir de vocês dúvidas e perguntas. Eu não vi. Sem dúvidas. Show de bola. Então a gente vai começar, a gente pode fazer um exercício. Semana que vem eu vou trazer uma tomografia e vocês vão... Semana que vem vocês ainda estão aqui? Estão, né? Então tá bom, eu vou trazer umas tomografias e aí vocês vão descrever as alterações. A gente vai fazer uma coisa bem prática para não ficar só eu falando aqui. Vamos ver o que eu consigo de material surpresa. Vamos ver o que vai aparecer. Tanto de formação expansiva, quanto de massa, para ver a importância do contraste que a gente não falou, de trauma, fratura e o AVC. Combinado? Então tá bom, queridos. Semana que vem a gente se vê e preparem-se para fazer um programa mais prático do que teórico.